aqui para gravar, que aí depois a gente passa para as pessoas que estão atrasadas e vão assistir depois. Meus queridos, eu primeiramente quero começar com aquele boa noite tradicional da Mastermind. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos muito bem-vindos a esse grupo de estudo que a gente esse ano rebatizou de Clube de Leitura. É uma prática que a gente começou antes da pandemia. O Jânio está aqui como a prova viva do primeiro clube de leitura que começou há mais de 3 anos presencial lá no Indesp. A gente começou lendo o livro Como Aumentar Seu Próprio Salário, de Napoleão Hill, e foi maravilhoso, mas a gente viu como é a persistência, né, do ser humano. Nós começamos o grupo com, acho que tinha umas 18 pessoas presentes, e hoje o grupo se sustentou e se firmou com 4 pessoas, e alguns, né, que oscilam, vão de vez em quando. Isso. E esse grupo lá do Jânio, ele tem um modelo diferente, eles vão emendando um livro no outro. Mas nós nos propusemos, pela Fundação, com a mediação de um instrutor, a gente fazer um programa com datas de início e término direitinho, para que a gente tenha, assim, um projeto. São X semanas esse livro, e aí ele acabou. Se a pessoa quiser continuar num próximo livro, ela continua, a gente acha muito legal. Eu convidei o Jânio por essa experiência que ele teve conduzindo o grupo lá, né, para participar aqui com a gente, e ele super gostou. A gente vai fazer, obviamente, uma primeira rodada de apresentações aqui, né, vou descompartilhar a tela. E tem um conhece o outro conhece um, mas nem todo mundo conhece todo mundo. E muitos me conhecem do governo, então vou começar me apresentando não governo, né? Sou Juliana Costa, sou instrutora autorizada pela Fundação Napoleão Hill a instruir os treinamentos com a metodologia Mastermind há 8 anos aqui no Espírito Santo. Eu também sou sócia da franquia da Mastermind em Boston, tem lá meus queridos amigos, a Érica e o Diógenes. Hoje, na organização, eu sou instrutora grau meta, então eu já posso instruir todos os treinamentos da Fundação, e ainda tenho a oportunidade de modelar alguns serviços como esse clube de leitura, né? Então, a Fundação me credencia com a confiança de que nós vamos garantir a entrega do nosso método. Eu sou muito feliz por isso. Um dia na vida eu entendi que a engenharia só fazia sentido quando as pessoas estavam mobilizadas a fazer as coisas acontecerem, e naquele momento eu abracei a carreira de instrutora da Fundação Napoleão Hill e segui aprendendo desenvolvimento humano, que é uma coisa que hoje é o que eu mais gosto. Tudo que eu faço com essa base, assim, né? Então, esse é o meu currículo na Fundação. Não sei se todos conheciam. Quem quer se apresentar na sequência? Se for por ordem alfabética, é o André. Se for pelo J, é o Jânio. Vai, Jânio. Então tá, vamos lá. Meu nome é Jânio Freitas. Eu sou gestor de contrato da empresa Farloc, dentro da área da ArcelorMittal Tubarão. Formado em engenharia já há bastante tempo, pai de 2 crianças, Rafael e Luísa. Eu adoro estudar Napoleão Hill, já desde 2000, agora a data que foi um pouco, mas acho desde 2012. A gente nessa batida aí com o Mastermind, sempre estamos juntos, né, Juliana? E sempre aprendendo mais, né? Igual a Juliana falou, foi dia 27 de fevereiro de 2019, a primeira reunião nossa, que o André puxou, e estamos aí até hoje nesse negócio de a gente querer estudar para tentar não, né? Para conseguir transformar esse mundo, né? E nada melhor que Napoleão Hill ditando, né? Isso é muito bom. Esse é nosso comendador, Jânio Freitas. André? Sou o André, não sou o André que puxou, sou o André que está seguindo, e amigo da Juliana, amigo da Rosilane, e agora amigo do Jânio também, Jânio Freitas. Tem nome de famoso, né? Porque tem um jornalista, o Jânio de Freitas, né? Que é famoso. E já leio aí os pensamentos do Napoleão Hill há muito tempo. E sigo, inclusive, eu acho que algumas coisas que
que ele nos ensina. Então, vai ser um prazer aqui estar com vocês para acompanhar esse clube de leitura aqui, essas aulas aí da Juliana, que é uma craque também nesse tema e em outros temas, né? Vai ser um prazerão estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, Ju? André tem um grande propósito aí no mundo, que é transformar cidades em cidades inteligentes e humanas, né? Um propósito que soma ao nosso aqui, e a gente fica muito feliz com a sua presença e honrados, viu, André? Que a gente sabe quanto a sua agenda é difícil. Para você decidir estar essa hora aqui com a gente, certamente você renunciou a alguma coisa, e não era qualquer coisa. Então, obrigada, viu? Rose? Foi um prazer. Não, aliás, eu renunciei a assistir a palestra agora que está acontecendo nesse momento do Júlio Pompeu, que é meu querido amigo também, que está é nosso filiado ao nosso instituto, está fazendo uma palestra bacana, mas eu falei, não, eu vou assistir a Ju, que vai dar uma mas eu vou fazer um print e marcar ele falando aí, ó. Meu passo subiu agora. Rose? Bom, e eu, né, que eu sou gripa desde quando eu nasci, não gosto da gripe, mas eu tenho que aprender que eu vou continuar sendo gripada o resto da minha vida. Mas essa é uma gripe boa, né? Como a Juliana já falou, né, eu estou na prefeitura de Serra, fui convidada por ela e ainda permaneço nessa gestão e acredito que ainda tenho muito a contribuir. Mas, enfim, né? Às vezes os planos mudam e o importante é que a gente continue seguindo o nosso propósito, cumprindo a nossa missão, né? E, de alguma maneira, tentando entregar sempre os resultados daquilo que a gente acredita poder contribuir de maneira efetiva e com excelência, né? Eu achei bem bacana essa proposta do Clube da Leitura, e já era algo que a Juliana tinha compartilhado conosco lá na prefeitura, né? Até porque eu também aprendi a ser uma admiradora do Napoleão Hill a partir do meu primeiro curso, que foi o Enneagrama, né? E eu tenho constantemente ouvido muitos podcasts, e Napoleão Hill, ele é um cara que ele tem sido muito citado por essas pessoas que eu tenho assistido, e muito me orgulha saber que eles citam, né? Além da Bíblia, líderes como Jesus, eles citam também uma pessoa que foi inspirada pela Bíblia, que é o Napoleão Hill, né? Com o seu poder, com toda a sua sabedoria de liderança, enfim, né? Tenho certeza que a gente vai ter muito a aprender. E eu estou aqui com o meu livro, ainda não comecei a leitura, e eu acho que é uma forma também de incentivar esse espaço para que a gente, então, numa próxima oportunidade, a gente tenha o que compartilhar de aprendizado, né, com os colegas, exatamente. É isso aí. Napoleão Hill diz, né, se quer fazer uma coisa acontecer, forme um mastermind que faz a coisa acontecer. Se não quer, forma um que não quer, né? E assim vai. Maravilha, gente. Vou compartilhar aqui de novo a tela. A gente criou uma metodologia para esse clube de leitura, baseada naquele primeiro, né, que o Jânio conduziu tão maravilhosamente. E eu vou compartilhar um pouco isso com vocês. A gente vai falar um pouquinho do capítulo 1. Eu vou pular isso aqui para a gente volta. Caso alguém não tenha o livro, eu vou botar aqui o link da Amazon para poder comprar o livro. E até o segundo encontro, ou seja, daqui a 15 dias, nós podemos aceitar convidados. E até essa aula aqui vai ficar gravada, aqui a gente vai falar mais do roteiro, da introdução, e a gente pode aceitar convidados. Depois, não mais, porque atrapalha o ritmo do clube de leitura. Fala, Rose. Você comentou que a primeira aula foi o Jânio, né, que fez toda a introdução. O primeiro clube, o Jânio conduziu o grupo. Eu e o André conduzimos as 3 primeiras e depois ele fez várias, aí foi rodando, né, Jânio? Cada um assumiu a liderança em determinado momento. Mas ele foi ali o pilar do grupo, porque ele que fazia ali, vamos, gente, cadê vocês? Vamos entrar. E aí o clube funcionou, né? Ou seja, até daqui a 15 dias, 2 semanas, a gente pode aceitar novos membros. Depois tem que fechar, porque senão não faz sentido a pessoa entrar no meio do caminho, tá? O propósito dos clubes de leitura
divulgar Napoleão Hill e os seus treinamentos, né? Muita gente conhece o Napoleão Hill como escritor do Quem Pensa Enriquece, mas Napoleão Hill tem 34 livros que foram lançados em português, então ainda tem mais um tanto em inglês que ainda não foi lançado. Então, nosso propósito como organização é divulgar isso. Compartilhar o entendimento sobre a leitura do livro. Nós temos livros que foram escritos há 100 anos atrás, há 90 anos atrás, que às vezes requer um contexto, às vezes requer uma interpretação, e nós vimos coisas maravilhosas de aplicação por conta da interpretação que um teve, que o outro teve, e quando a gente junta esses cases, realmente sai um toolkit, né, um kit de ferramentas maravilhoso para a nossa liderança, para a nossa gestão do dia, para os nossos resultados. E aí, já emendando no assunto, criar ferramentas para uso prático, né? O nosso primeiro grupo, ele começou muito forte nisso, e nós fizemos muitas ferramentas que a pessoa podia aplicar e utilizar no trabalho dela no dia a dia. Isso que é o grande valor, né? E foi muito legal. A gente vai compilando essas ferramentas. Eu não estou ouvindo a Ju. Agora voltou. Estava mudo, Ju. Eu fiquei muda? Sim, eu não consegui entender as últimas coisas que você falou. Que quando a gente cria as ferramentas, a gente vai compilando, a gente tem ali um guia prático de cada livro para fazer coisas maravilhosas, né? E também fortalecer o mastermind entre os nossos participantes. Agora a Rose conhece o Jânio, nós estamos juntos numa plataforma diferente que a prefeitura, então podemos estreitar relações aqui com o André, e aí a gente saber que tem mais pessoas que a gente pode contar e para trocar ideias, para fazer parcerias, para fazer negócios, ou simplesmente para trocar uma dica de leitura de Napoleão Hill, que é maravilhosa, ou outras também, né? Há alguns acordos aqui que a gente sugere, que o grupo, ele não pode ser um grupo muito grande, então a nossa sugestão é que a gente fique em, no máximo, 12 participantes, para poder ter um nível de debate com produtividade, né? A experiência com grupos maiores não foi legal. Nós estávamos com 9 inscritos, então dá para chamar mais alguns, que sempre tem aqueles que começam e não terminam e tal, então dá para a gente convidar até uns 15 para poder fechar nos 12, assim, né? Até o segundo encontro a gente pode aceitar alguém, entrar no grupo. Os participantes devem se manter frequentes, né, para poder ter ali, fazer sentido. Não adianta participar desse clube com a câmera e o áudio fechado, ou você tá ou você não tá, né? Não tem ninguém obrigado a nada aqui, e também ninguém vai ficar cobrando. A ideia aqui é que a gente tenha o debate, então não vai ter aula aqui, né? Aqui a gente vai ter uma discussão. Então, essa cláusula aí a gente até descreveu lá no nosso primeiro, né, Jânio? É dispensada justificativa por atividades não realizadas. Então, se você se comprometeu e você não fez, você não vai ficar explicando para o grupo. Mas você já sabe que, né, o grupo vai ficar manco naquele assunto. Então, nós temos que trabalhar aqui a autorresponsabilidade e a não cobrança, que não temos interesse nisso. No primeiro momento, a gente lançou o clube com um valor simbólico de contribuição. Então, as pessoas que contribuíram precisam saber que o que nós vamos fazer com esse valor é uma doação para o Instituto Quem Se Importa, que é o parceiro da Mastermind. Eles desenvolvem empreendedorismo aqui na Serra, e aí nós resolvemos adotar que todos os nossos eventos, que não são treinamentos, né, palestras online, e as sessões inaugurais dos treinamentos, que são abertos ao público, qualquer valor arrecadado, a gente vai fazer uma doação para eles, para ajudar na missão de desenvolver o empreendedorismo que eles têm, que é maravilhosa. Sobre a comunicação. Bom, como todo mundo se conhece, a gente pode deliberar aqui se nós queremos mais um grupo de WhatsApp, ou se nós vamos manter a comunicação por e-mail. Eu preciso da opinião de vocês nesse momento. Eu voto por e-mail. Bom, eu ia dizer o seguinte, se não for com a intenção de coisas emergenciais, o e-mail é a melhor opção, até porque a gente já está tão lotados de grupos, né? É isso. Vim em mim mesmo. Fechou. Então tá bom.
Eu tenho passado muito aperto com o grupo de WhatsApp. A gente não dá conta, depois as pessoas acham que você tem obrigação de ler. Eu falo, cara, obrigação eu tenho de ler e-mail. O WhatsApp não tem, pelo menos eu, né? E sobre a propriedade intelectual, como a gente gera ferramentas aqui no grupo, nós sugerimos esse acordo, né? Que as ferramentas que a gente cria dentro do grupo, eles são do grupo, para você aplicar na sua vida, no seu trabalho, nas coisas que você faz, não é para vender. Então, o que a gente cria aqui é nosso, a gente pode utilizar no nosso dia a dia, mas a gente não pode tornar isso um negócio. Já vou fazer uma ferramenta e nós vamos começar a vender na internet, não vai rolar, por conta de ter uma coparticipação de todo mundo. Então, nenhum participante também pode requerer o direito de propriedade das ferramentas que a gente cria juntos, né? A Mastermind, ela é coautora do conhecimento criado, então, assim, juntamente com o grupo. Então, nós podemos compartilhar com outros clubes de leitura. E a gente segue a mesma regra, nós não vamos montar um toolkit para poder vender. A nossa intenção aqui é que o conhecimento cresça, né? Vocês estão de acordo com essas questões? Sim? Sim. Beleza. Aqui a nossa agenda, hoje, dia 9 de fevereiro, depois a gente vai ter 22 de fevereiro, 8 de março, aí tem pula para o 22 de março, aí tá, aqui entre 22 e 29 a gente não vai poder fazer 15 dias, porque esse clube atrasou 15 dias, e aí a gente encavalou com outro clube do Mais Perto que o Diabo. Aí eu tive que apertar aqui, mas só essas 2 semanas que vai ter um intervalo de uma semana de um para o outro. Depois segue normal a cada 2 semanas, tá? Se alguém tiver algum problema com alguma data, a gente negocia aqui com todo mundo que estiver presente, se a gente pode alterar ou não. Tá bom? Você comentou o livro, é aquele Mais Esperto que o Diabo, né? É o próximo, Ah, sim, tá. Anderson me disse que leu esse livro e ficou apaixonado. Mas, assim, eu sigo uma orientação. Todo mundo que vai começar a ler Napoleão Hill, eu sugiro começar pela atitude mental positiva. Por isso que eu fiz o primeiro clube de leitura desse. Aí, na sequência, você pega o Mais Perto que o Diabo, que é pauleira, assim, né? Aqui, o ritmo de leitura, o livro ele é dividido em 5 partes. Então, a primeira parte ela tem mais ou menos 80 páginas, então requer ali uma disciplina mais forte para poder a gente vencer as 80 páginas em 15 dias. Dá um pouquinho mais de 5 páginas por dia, né? Depois ele vai diminuindo, a segunda parte tem 60, 50, 40 e a última, que é o nosso encerramento, tem 20 só. Ou seja, dá para fazer, tá? É tranquilo de ler. Só que na primeira levada a gente precisa de uma pegada um pouquinho mais forte para conseguir vencer as 80 páginas, tá? E a metodologia que a gente vai propor trabalhar aqui é o seguinte, a gente vai fazer uma abertura, toda vez a gente faz uma abertura, faz uma boa noite, a gente faz uma rodada de boas notícias, para poder criar o clima de atitude mental positiva, né? A gente já está usando metodologia dos treinamentos aqui. A nossa proposta é que seja feita uma introdução rápida por 1 ou 2 participantes. Hoje nós vamos falar de tal coisa, é uma pincelada do que vai ser o dia, o encontro. E aí a gente debate temas relevantes dos capítulos, depois a gente delibera sobre uma atividade de desenvolvimento de ferramenta. Vou dar um exemplo. Quando a gente leu o livro Como Aumentar Seu Próprio Salário, a gente tinha uma situação, como tratar funcionário que pede aumento. Você lembra, Jane, disso? E foi muito legal, que foi um assunto que tratou no livro e nós desenvolvemos uma ferramenta lá para isso, que foi muito útil para alguns participantes, inclusive, que tinham aquela temática. Então, como a gente leu, né, lemos a parte 1. Naquela parte 1, você tem lá uns 3, 4 tópicos que saltou os olhos. Então, um daqueles tópicos, você fala, cara, podia desenvolver uma ferramenta para isso. Vou dar um outro exemplo. Nesse grupo também, do Como Aumentar Seu Próprio Salário, em algum momento nós falamos como saber se o indivíduo que você está contratando tem atitude mental positiva. Como é que é o questionário para a gente poder fazer
parar na porta, barrar na porta, né? Então, foi muito legal que naquele dia a gente também estressou um pouco sobre isso. Será que existe teste de seleção que possa ajudar? Então, é algo que sirva para os nossos negócios, tá? Dentro da temática. Aí, a André vai ler e vai falar, cara, isso aqui é uma coisa que eu queria implementar. E aí, a gente usa o grupo para poder discutir como a gente vê, como implementar aquilo no dia a dia. Então, é bem bacana essa dinâmica. E precisa ser objetiva também, por isso o capítulo tem que estar lido, não dá para discutir na hora. E aí a gente faz um resumo, fechamento e uns próximos passos para poder encerrar e vence os nossos 60 minutos dentro desse roteiro. Por isso que o grupo também não pode ser muito grande, senão a gente não consegue ser objetivos, né? Agora, entre as sessões, ou seja, entre hoje e a próxima, como é que a gente tem que agir? Ler e aplicar o que está dizendo no livro, anotar os pontos relevantes e os resultados, separar para falar no grupo somente os trechos que sustentam o resultado. Por exemplo, esses dias eu estava lendo o livro da Rhoda, e ela dizia o seguinte, experimente sair de casa e caminhar até o carro dizendo obrigado. Se você fizer isso, mais ou menos você vai agradecer cerca de 200 vezes no dia. Já é muito mais do que você agradece quando você está simplesmente num diálogo e está criando atitude mental positiva. Então, eu comecei a fazer isso. E aí, todo dia eu saía de casa, pegava o elevador, descia, falando obrigado, 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 até chegar no carro. E aí, né, o trecho todo que eu estava caminhando. O que eu percebi quando eu fiz isso? Que eu estava mais resiliente com os problemas do dia. Vinham as questões e eu conseguia ter um pouco mais de leveza para resolver, com um nível de estresse bem menor. Então, eu pratiquei essa atitude e eu tive esses resultados, né? Eu agradeci enquanto caminhava e percebi que eu estava tendo mais tranquilidade durante o dia para resolver os problemas. Essa sugestão eu li no capítulo tal, página tal, daquele livro da Rhoda, que era O Segredo, né? Eu li O Segredo. Ou seja, ficou bem objetivo o comentário, não é aquela fala solta e filosófica, é bem o guia prático. Eu fiz, foi bom para mim por isso. Então, faz também você, né? E aí chama a atenção para algo que o colega talvez não tenha se atentado. E a sugestão de cada um fazer um fichamento individual com as poucas e boas, porque isso vai ajudar no TCC. Esse grupo vai ter TCC. Eu vou falar do TCC. O TCC é um projeto de conclusão que tem o objetivo de todos os participantes perceberem o impacto desse trabalho na vida, porque os livros de Napoleão Hill são guias. Então, se você não praticar, também não faz nem muito sentido você ler. Então, é para praticar. Como é que vai ser o TCC? Vai ser um texto escrito de 1.500 caracteres, aquele texto que você publica no Facebook, no LinkedIn, nada muito, muito complexo, com essas sacadas que você anotou no seu fichamento, e cada um vai ter 10 minutos no último dia, 10 não, né? Depende da quantidade de gente, mas dependendo da quantidade de gente, no nosso último dia, cada um faz uma apresentação de como se sentiu, com o seu texto, né? E aí nós temos uma jornalista que é parceira da Mastermind, que é a Andréa Moreira, que se as pessoas todas autorizarem, obviamente, ela vai fazer a leitura do texto, vai corrigir o português, essas coisas, e nós vamos publicar como artigos de cada participante no site da Fundação Napoleão Hill, vamos dar uma visibilidade para isso, né? Se a pessoa quiser utilizar... Bem-vinda, Camila! Se a pessoa quiser utilizar vídeo, imagem ou algum depoimento para poder ilustrar o seu TCC, vai ser bem-vindo. E todos os participantes que estiverem em todas as sessões a partir da próxima e apresentar o seu TCC, a gente vai gerar um certificado de participação do clube de leitura, da fundação, lá bonitinho, reconhecendo que você fez o curso da atitude mental positiva, teve os resultados que você está comprovando no seu artigo, né? Bem legal. E aí, os instrutores vão oferecer uma mentoria individual de liderança para
obviamente, para quem tiver o interesse de fazer um plano de desenvolvimento de liderança, e vai oferecer 50% de desconto nos treinamentos da Mastermind por 1 ano. Então, tantos quantos treinamentos a pessoa quiser fazer dentro de 1 ano, ela vai ter esse desconto. A gente entendeu que assim era uma motivação para todas as pessoas irem até o final e perceberem resultados na vida e materializar esse resultado num texto de TCC, que é muito bacana. Naturalmente, isso é uma iniciativa da Mastermind Espírito Santo, porque nós somos criativos, e que depois o resto do Brasil vai copiar, porque é assim que geralmente acontece. E aí, todos de acordo? Muito bom, de acordo. Gostou? Show. Então tá. Então, já que estamos todos de acordo com essa parte, vamos começar a falar, então, da primeira parte do livro. Eu preparei para vocês, como hoje era a introdução, eu preparei uma pequena fala, mas é pequena mesmo, por conta do tempo, né? Daqui a pouquinho a gente já deu o nosso horário, só para a gente poder entrar no clima deste livro. Então, o contexto no qual ele ficou famoso, e é lógico que cada um também, se quiser trazer uma contribuição ou conhecer algo a respeito desse livro, pode falar. Aqui eu trouxe um trecho, é do prefácio, tá? Se você já tiver o livro, você vai encontrar esse trecho lá, que ele é bem legal. Vou ler para vocês rapidamente. Há muitos anos, devido à minha própria estupidez e defeitos, perdi tudo o que era preciso para mim. Precioso, né? Passei muito tempo em bibliotecas públicas porque tinham entrada franca e eram aquecidas. Li tudo, de Platão a Peale, buscando uma mensagem que pudesse explicar onde eu tinha errado e o que eu poderia fazer para salvar o resto da minha vida. Finalmente, encontrei a minha resposta em Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill e Clement Stone. De um vagabundo sem dinheiro e sem uma única raiz, acabei me tornando presidente de 2 corporações e editor executivo da Success Unlimited, a melhor revista do mundo na sua categoria. Também escrevi 6 livros, um deles o maior vendedor do mundo, traduzido em 14 idiomas e com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Nada disso teria sido alcançado sem a aplicação diária dos princípios de sucesso e de vida que encontrei neste clássico. Vocês conhecem o Og Mandino? A Rose conhece, ela é super vendedora. André não conhece o Og Mandino? Não? Jânio, você conhece o Og Mandino? Conheço. Nossa, esse livro eu li há muitos anos atrás, quando eu acho que eu nem pensava que eu seria vendedora. Pois é, deixa eu contar para vocês a história do Og Mandino com esse livro. Que às vezes a gente conhece o Og Mandino, mas não entende a relação dele com Napoleão Hill. Og Mandino estava na margem da sociedade, na sarjeta, mal de tudo, enfiado na bebida. E aí um dia, depois de ter dormido no banco da praça, ele acordou e encontrou uma revista que tinha um artigo de Napoleão Hill falando sobre atitude mental positiva. E aí ele leu aquele artigo todo. Na época, os artigos eram maiorzinhos, não era essa vergonha que a gente vê né, nos jornais, que tem 750 caracteres, o povo fala que é artigo. Era um artigo robusto, né, tratando desse livro, e ele falou, eu preciso falar com esse homem, Napoleão Hill, porque ele vai salvar a minha vida. E aí ele foi e bateu na porta do escritório de Napoleão Hill e falou, eu preciso falar com essa pessoa que vai me ajudar. E aí Napoleão Hill não se apresentou como Napoleão Hill. Naquela época você não conseguia identificar tão fácil a pessoa, né? Não tinha LinkedIn para você olhar a cara dele, nem Facebook. E aí o Napoleão Hill falou, entre que eu vou te apresentar a pessoa que pode te ajudar. E aí Napoleão Hill falou assim, mas nessas condições eu acho que não vai dar para você conversar com ele. E aí ele falou assim, tome um banho. Colocou ele para tomar banho, deu as coisas para ele fazer a barba, entregou roupas limpas, e aí depois que o Og Mandino estava pronto, ele falou, agora vem cá que eu vou te apresentar o homem que pode te ajudar.
E aí Napoleão Hill colocou Og Mandino na frente de um espelho grande e deixou ele lá por alguns segundos. E aí Og Mandino começou a chorar copiosamente, e daquele momento em diante, ele aplicou tudo que tinha na atitude mental positiva e desenvolveu uma boa relação com Napoleão Hill, e assim ele retomou a sua carreira, a sua vida como o maior vendedor do mundo, e uma pessoa que foi muito próxima de Napoleão Hill naquela época. Então, esse é o tamanho do poder desse livro Atitude Mental Positiva, que nós vamos começar a estudar hoje juntos aqui. Então, eu sou muito feliz por conhecer essa história do Og Mandino. Já conhecia Og Mandino antes de conhecer Napoleão Hill e achava uma palhaçada os livros dele, que tinha aquele negócio de pergaminho que você tinha que ficar lendo todos os dias. Santa ignorância, né? Quando eu conheci Napoleão Hill, eu falei, meu Deus, eu devo muitas desculpas ao Og Mandino e a todas as pessoas que falaram dele comigo e que eu desdenhava. Então, aqui já fica o meu reconhecimento público e a minha retratação das vezes que eu, lá na minha adolescência, desdenhei o Og Mandino porque não sabia o que reconhecer o valor de uma pessoa que foi lá e fez, né? Foi lá, chegou no fundo do poço e de lá ele saiu. Então, se ele chegou no fundo do poço e saiu, imagina nós que já estamos num caminho de crescimento, o que podemos fazer, né? Com esse conhecimento todo que tem aí. Então, estou muito empolgada com esse momento que nós vamos passar juntos. Sobre Napoleão Hill, como nós estamos aqui entre pessoas que conhecem um pouco já a história de Napoleão Hill, eu só queria relembrar que Napoleão Hill, ele exerceu o jornalismo enquanto ele estudava, porque o sonho da vida dele era fazer faculdade de Direito, tá? Isso no prefácio, vocês vão ler também, e ele precisava se manter. E nessa de ser jornalista, ele escrevia para uma coluna lá na revista da escola, e ele foi convidado a entrevistar o Andrew Carnegie. Foi assim que ele começou a sua carreira de pesquisador comportamental, porque o Andrew Carnegie tinha com ele o conceito do mastermind que ele queria tanto entender. Por que as pessoas que tinham sucesso. E Napoleão Hill, ele era um jovem diferente, né? No prefácio, vocês vão conhecer um pouquinho mais a história dele. Ele era um menino difícil, de gênio complicado, mas ele teve uma madrasta que chamou ele na responsabilidade e falou, usa esse seu gênio para o bem, usa esse seu gênio para fazer coisas boas. E aí, nessas conversas que ele teve com ela, ele realmente se encontrou e conseguiu se tornar a pessoa que ele se tornou. Com o Andrew Carnegie, o Andrew Carnegie fez a entrevista com ele, gostou demais do jeito que ele tratava e convidou ele para passar o final de semana na casa dele. E assim eles conversaram o final de semana inteiro, quando o Andrew Carnegie disse, eu quero que você pesquise esse assunto que nós estamos conversando, mas você precisa pesquisar isso durante 20 anos. E o que eu vou te dar são cartas de recomendação para você ter acesso aos maiores empresários dos Estados Unidos. E eu vou te ajudar te reembolsando custos, né, despesas durante 3 anos. Depois você está por sua conta, você precisa viver dos resultados dessa pesquisa. Napoleão Hill aceitou e assim ele iniciou a primeira grande pesquisa comportamental que nós conhecemos na história, que foram as 16 leis do triunfo de Napoleão Hill. Mais tarde veio a 17ª. Então, estar neste meio nos referencia a olhar para essa obra com muito respeito, que nós estamos falando de 120 anos de pesquisa, com muita admiração, porque ele fez algo que hoje é difícil fazer, você falar com 16 mil pessoas hoje é difícil, imagina 100 anos atrás, e ele foi lá e fez. Então, nós estamos falando de 2 pessoas aqui que foram lá e fizeram. Falamos do Og Mandino, agora falamos de Napoleão Hill. Mais tarde, Napoleão Hill teve uma vida de muitos sobes e desces, né? Ele enriqueceu, perdeu, ele tinha um gênio muito complicado, padrão 3 total, assim, né? Ele chegou a ter muitas obras, ter um grande legado. Em algum momento, a Fundação Napoleão Hill foi fundada pela sua esposa, e a família Hill continua preservando esse legado, essa memória histórica toda de Napoleão Hill,
e fazendo parcerias com os admiradores de Napoleão Hill pelo mundo. Dessa forma, a Mastermind Brasil esteve lá, negociou com a fundação e assim nós adquirimos o direito de representar a Fundação Napoleão Hill em todos os países de língua portuguesa até 2050. Então, nós não somos exatamente uma franquia, né? Nós somos uma aliança comercial e de pesquisas, porque nós produzimos pesquisas para alimentar a própria fundação, e, inclusive, o formato como nós desenvolvemos os nossos treinamentos no Brasil já foi ensinado na fundação para que eles ganhem um mundo nos outros parceiros como nós, que tem na Índia, tem na Europa, tem África, né? Você tem várias pessoas desenvolvendo o que a gente faz. Napoleão Hill foi muito conhecido como escritor, e agora nós estamos ajudando a torná-lo conhecido com os treinamentos, né? Os treinamentos Mastermind. Então, esse é um pouco do contexto da história. A Atitude Mental Positiva não foi o primeiro livro escrito por Napoleão Hill, na verdade, ele foi um dos que vieram depois. Primeiro a gente teve a Lei do Triunfo, depois a gente teve Quem Pensa Enriquece, depois a gente teve mais alguns, e lá pela década, que, não sei se aí no de vocês tem a data do primeiro, se eu não me engano, é lá por volta de 1940 que a Atitude Mental Positiva foi publicado. Ou seja, quase 15 anos depois da Lei do Triunfo, né? Já falei do Og Mandino. E no prefácio, na introdução do livro, a gente vai ver ali, ele vai contar um pouco mais da história do Napoleão Hill, essa história que eu contei para vocês, e a história do Og Mandino. Então, não quis avançar muito na leitura, porque cada um vai ler, mas o nosso dever de casa para a semana que vem é ler, semana que vem não, a próxima, né? É ler a parte 1 toda, e agora a gente precisa de 2 voluntários que vão fazer a nossa introdução de 5 minutos. Eu vou sugerir que um fique até a metade, o outro fique da metade seguinte, para não ficar pesado para ninguém. Quem vão ser os 2 voluntários? Ô, Ju, mas é para fazer a leitura aqui do livro, né? Do livro? Tá, eu posso ser uma das voluntárias, dos voluntários. Beleza. É a parte 1. Você vai pegar mais ou menos até a página... Depois você vai ver, mais ou menos até a metade. Assim, né? Parte 1, estou olhando aqui. Página mais ou menos até a página 50. Até a página 50, que você vai pegar o capítulo 1, 2 e 3. Não, o capítulo 1 e 2. Aí, outra pessoa vai pegar o capítulo 3 e o 4. Quem vai ser? Eu posso. Beleza, doutor Jânio. E aí vocês vão ver que o livro ele é muito legal, que ele tem os exercícios não são complicados de fazer. E quando a gente faz os exercícios, a gente vê as coisas acontecendo. Né? Peguei um livro que a gente já leu aqui em casa, tá cheio de marcações, está facinho para mim. E aí, tudo bem? Para a nossa aula inaugural? Travei. Seu áudio... Travei. Isso. Travei. E aí, tudo bem? Até aqui? Ok. Jânio, você que já leu o livro, quer comentar mais alguma coisa que eu tenha passado batido em relação ao contexto? Só essa parte que eu acho que é interessante, a gente lê o livro com a ideia de não ser uma simples leitura, mas sim a gente pegar o livro e aplicar no dia a dia, né? Então, é uma leitura que a gente tem que pensar o seguinte, o que eu posso tirar daqui para eu poder realmente utilizar na minha vida, né? Isso aí. Então, é uma simples leitura. Acho que e o livro é maravilhoso, né? A gente já tinha começado a fazer um grupo de estudo, mas... Mas nós pegamos períodos muito difíceis para fazer grupo de estudo também, né? Na pandemia, todo mundo teve que se ajustar, né? Então nosso trabalho está dividido, nossos acordos de conduta estão combinados. O meu grande desejo aqui é que a gente esteja sempre em mastermind conosco, né? Então,
Vamos nos comunicar, vamos acompanhar uns aos outros. Não vamos fazer o grupo, mas vamos trocar e-mails. E aí a gente vai falando nos próximos 15 dias, quando todos vão estar com o dever de casa feito. Tem alguém que não tem o livro ainda? Camila, eu sei. Não tenho. Eu não tenho, mas eu vou comprar. Ah, show. Eu podia ter levado para você aquele dia, né? Mas não sabia que você ia querer participar. Mas está chegando rapidinho, tá, André? Ô, Juliana, a única coisa que eu queria saber é porque é a edição do livro, né? Esse livro que você está é da Cidadela? Cara, o meu é da Citadel e ele é uma versão mais antiga, porque eu comprei esse livro já tem muito tempo. Eu também. Depois da verdade, eu não estou achando nem a edição do meu. É porque Mas deixa eu te dizer, Jânio, o texto é o mesmo, meu querido, é igual. O mesmo. O texto, mesmo que o seu seja aquela edição trade, marketing, o texto é igualzinho, só mudou o papel e a capa. Não, beleza. Tá? O meu aqui é quarta edição, 2015. Eu tenho, tá? Ah, a Camila já tem, que bom. Camila, vamos aproveitar que você apareceu aí, que você já está plugada. A gente fez uma rodada de apresentação. Eu vou mandar para você os PowerPoints dos nossos acordos aqui de como é que vai funcionar o grupo. Mas se apresenta para todo mundo te conhecer. Meu nome é Camila, eu sou corretora de imóveis. Mas o que, gente? Eu não sei. A Camila já esteve com a gente no Enneagrama. O marido de Camila já fez o Mastermind Lince. Já é uma queridona aqui. Uma pessoa que está aprendendo começando a admirar Napoleão Hill agora, né? Você já leu esse livro, Camila? Não, né? Você vai começar agora, né? Eu comecei a ler só. Hoje eu estava desesperada, porque eu não sabia o que ia falar. Eu comecei a ler, já estava na metade, acabando o capítulo, o primeiro capítulo. Que maravilha aí! Camila já pode ajudar, então, com um resumo de 5 minutos da semana que vem, daqui a 15 dias. Ah, sim, posso. A gente combinou, Camila, o seguinte, toda a reunião a gente vai começar com uma explanação rápida de 5 minutos sobre o que é aquela parte que a gente está lendo, e depois a gente vai fazer comentários bem pontuais de coisas que nós lemos no livro, aplicamos e foi legal para nós, e aí a gente vai usar um tempinho para desenvolver alguma técnica que cita no livro e que a gente talvez queira fazer, mas não saiba como. E aí nós vamos gastar um tempinho para isso, e aí a gente fecha. É um grupo bem pragmático, a gente não vai ficar lendo o livro aqui, não. A gente vai nos efeitos que o livro tem gerado na sua vida, ou você esperava que tivesse gerado, não gerou, aí traz para o grupo para poder compartilhar e tal, tá? Ou como usar, né? Ou como usar. Então, daqui a 15 dias, a nossa meta é ler a parte 1 toda. Uhum. Vai dar mais ou menos 80 páginas, então tem que pegar firme, porque é o maior obstáculo que a gente vai ter. Depois vai caindo a quantidade de páginas por parte, tá? E até o próximo encontro, nós podemos receber mais pessoas. Depois a gente fecha o grupo. Uhum. Tá? Porque o grupo é até 12, senão dá confusão. É gente demais para poder fazer um trabalho pragmático, objetivo. Uhum. Tá bom, pessoal? E aí, o que foi de bacana da sessão de hoje para a gente poder fazer nosso fechamento, nosso encaminhamento? Juliana, só uma dúvida, assim, a entrada no dia 22, vai ser da mesma forma de hoje? Mesmo jeito, vai um link no seu e-mail, porque o próprio sistema do Simpla que vai gerar os certificados da fundação. Eu subo a nossa assinatura lá e ele gera o certificado de participação. Então, a chamada é feita no Simpla. Você entra, ele já te dá a presença. Ok. É legal, né? Não, é muito bom, né? É bem prático. Você falou que vai enviar para o nosso e-mail esse slide, né, com toda a informação, para que a gente não se perca e para que a gente também fique atento no cumprimento daquilo que está sendo acordado. Vou mandar. Terminando aqui, eu já faço o PDF e mando. Ok. Então,
vamos lá, 3 comentários de por que valeu a pena estar aqui hoje. Bom, primeiro, eu acredito que seja muito importante uma leitura orientada, né, para que a gente também consiga atingir algum objetivo. Então, eu vejo que a proposta do Clube de Leitura é esse. E, dessa forma, a gente vai criando uma disciplina, uma rotina, né, até para outros livros. E por que não começar por aquele, né, por um autor que é inspiração e que vale muito a pena para os dias atuais do que a gente anda vivendo, né? Para buscar, de alguma maneira, esperança, porque essa atitude mental positiva, e quando você disse, eu pratiquei o agradecimento, você me fez pensar que eu geralmente faço agradecimento 3 vezes ao dia. É quando eu levanto, é quando eu vou me alimentar no almoço, às vezes eu faço no jantar e quando eu vou dormir. Então, assim, o quanto a gente é muito limitado e talvez a gente se prenda àquilo que é padrão, né? E, na verdade, eu me lembro uma vez de ter ouvido de um pastor uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: a oração, ela não necessariamente precisa ser feita ajoelhada. Você pode fazer a oração da maneira que você quiser, aonde você quiser, porque o mais importante não é você prostrar o seu joelho, mas sim prostrar o seu coração. Muito bem. Então, eu acho que é essa a lição que fica para a gente, né? Que essa atitude comece como forma de agradecimento. Agradecer por estarmos aqui, por termos essa oportunidade, né? E vindo de você, esse convite, né, valioso, para que a gente, então, possa, através dessas pequenas ações, fazer construir grandes coisas para que outros possam seguir, né? A ideia do artigo foi bem bacana, hein? Vai ser top, vai ser top. Quem mais? Eu achei bem legal também, eu acho que foi bacana aí rever a Rose Gripa, conhecer a Camila, o Jânio. E eu tô com a câmera desligada, vocês me perdoem, mas é porque tá um calor infernal aqui, eu tirei a camisa, então não vou. Tá perdoado. Tá perdoado mesmo, mas já ouvi dizer que você malha, então se você malha, você não pode ter vergonha, mas aqui não é lugar para você mostrar essas belezuras, entendeu? Ainda mais que a gente está gravando, né? Mas legal, Ju, parabéns aí, tamo junto, vamos em frente, estou bastante estimulado. Maravilha. Alguém mais quer falar? Eu só falo atitude mental positiva. Vamos para cima. Partiu para cima, né? Então tá bom. Camila, quer falar também? Você chegou depois, mas você pegou um pedaço relevante. Eu ainda estou tentando me entender aqui com o telefone, com o Zoom, com tudo, entendeu? Mas, não, estou bem empolgada, assim, fiz muita correria hoje para conseguir entrar, estava resolvendo um problema muito importante, mas eu estou empolgada, porque é diferente, né, a gente ler um livro com acompanhamento do que só ler um livro sozinha com os pensamentos da gente. Isso, separa o caderninho e ó. Já tem um monte de anotação já. Maravilha. Então, assim, como a gente tinha aqui uma quantidade de inscritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas a gente está aqui em 6, nós podemos convidar mais pessoas para estar conosco no próximo encontro. Então, eu vou contar com vocês também para trazer aquela pessoa, amigo de fé, irmão, camarada, para estar aqui com a gente, para crescer o nosso Mastermind. E desejar também uma semana maravilhosa. A gente está numa semana intensa de eventos, nós temos um grupo hoje, nós temos a aula inaugural do Metagerenciamento online também na quinta-feira, sexta-feira nós temos aula inaugural presencial do Mastermind Lince. Então, é uma semana intensa, também estão todos convidados a participar. Vai ser maravilhoso. Rose, fala, Rose, minha filha. Eu levantei a mão porque eu quero muito fazer o Lince, tá? Então, André, você deveria fazer o Lince também, da minha turma, tá? Que eu ouvi dizer que ele é transformador, né?
Mas nessa sexta-feira fica muito complicado. Eu tive Covid e eu peguei a minha filha hoje, né? Eu fiquei muito tempo sem ela. Não por causa do Covid, mas porque ela também estava na segunda quinzena de janeiro de férias com o pai. Uhum. Né? Então, sim, eu não consigo e acho que não é recomendável que eu deixe ela esse final de semana com parentes para que eu faça. Então, assim, mas se acontecer alguma mudança, esse adiamento for, de repente, para o outro final de semana, estamos juntos. Nós já temos, inclusive, um compromisso dia 18, né, numa sexta-feira, É isso aí. aproveitar e emendar, né? Tá certo. Ouviu, André? Mandei o recado para você direto, tá? Quer dizer, recado não, mandei direto para você aí, ó. Tá certo. Tá bom, meus queridos. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela confiança. Espero que esse grupo seja muito bacana para todo mundo. E uma boa noite. Depois eu mando o link da gravação para quem quiser assistir de novo, viu, Camila? Vou mandar no e-mail, tá bom? Boa noite, obrigado. Noite. Tchau, tchau, Então, tchau, tchau. obrigado. Tchau, boa noite. Iniciativa. Ah, deixa eu tirar uma foto. Peraí. Meu Deus. Ai, André já saiu. Ah, Eu posso tirar uma foto do vídeo depois. isso. Mas bati dessa nossa aqui. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.